Oi, meu nome é Júnior e eu tava muito ansioso por esse livro. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer pra você que assiste os vídeos desse canal e comenta aí embaixo. Nossa, gente, são poucas pessoas, mas cada uma é, assim, uma gratificação pelo nosso trabalho. Não é uma coisa fácil escolher um livro, ter o compromisso ali de ler ele meio que em uma semana para fazer roteiro, gravar, editar, colocar no ar. Não é fácil, mas quando eu vejo comentários de vocês ou quando eu vejo um novo inscrito, é sempre muito gratificante. Então, se você gosta do canal, indica o canal para 3 amigos seus que gostem de ler, sabe, que você acha que vai se interessar. Apresenta o canal para eles, vamos ver, quem sabe eles gostam e se inscrevem aí embaixo. Vamos fazer esse canal crescer? Essa semana nós vamos falar de A Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Que nomezinho difícil. Eu amo livro com nome grande, sério. Assim, sempre tem um pontinho a mais, sabe? Quando eu vejo um livro com nome meio exótico, meio gigante, eu penso, quero ler isso. É da Suzanne Collins, né? É um prequel da saga Jogos Vorazes, da trilogia Jogos Vorazes, que é a minha trilogia favorita de todos os tempos. Então, primeiro eu tenho um recado para você que nunca leu Jogos Vorazes. Esse vídeo, claro, tem spoiler da saga original. Então, se você não leu ainda, vai ler e depois você vem aqui ver. Na verdade, tem uma recomendação. Lê esse livro primeiro, que é um prequel muito bem escrito, e depois você lê a saga Jogos Vorazes. E aí você vem aqui, beleza? Existe uma figura mítica no mundo literário chamado o agiota. Quando o agiota bate na porta dos autores, eles costumam revisitar obras antigas, sabe? Reviver aquela história, porque aí tem que pagar o boleto, ou você paga ou quebra a perna. Não tem jeito, é o maior incentivo para um autor escrever uma continuação de um livro. Abre a porta. Quem é o agiota? E foi assim que nasceu A Cantiga dos Pássaros da Serpente, né? Um prequel da trilogia Jogos Vorazes, que já se encerrou aí há um certo tempo, mas aí o boleto chegou. Suzanne Collins se viu obrigada a escrever e eu tô muito feliz, sério. Quando anunciaram esse livro, eu fiquei tão feliz e tão ansioso que eu custei esperar sair em português. Mas aí saiu em português agora há pouco tempo, eu comprei o e-book e eu achei esse livro maravilhoso, superou todas as minhas expectativas. Mas primeiro vamos à história, né? Eu considero esse livro mais um livro de origem do que um prequel, porque ele não antecede muito bem a história dos Jogos Vorazes. O foco dele não é contar a origem dos Jogos Vorazes nem nada do tipo, é a origem do Snow, do personagem do Snow. Aqui nós conhecemos ele como Coriolanus Snow, um garoto de 16 anos que vive na capital com a sua avó e a sua prima Tigris. A família Snow era muito rica, muito reconhecida, só que todas as economias deles estavam investidas no Distrito 13, que depois da guerra... E aí a família Snow se ferrou, não tinha dinheiro nem para comida direito, então eles estão assim numa decadência muito grande. Apesar disso, eles tentam manter a aparência, vivendo num apartamento de cobertura lá, que é tradicional da família, e por benefício exclusivo do nome da família, o Snow é aluno da academia de estudantes mais bem conceituada da capital. Então ele vê ali o seu caminho para chegar de volta ao topo e para chegar na posição que os Snow merecem, sabe? Tanto para ele, quanto para a avó, quanto para Tigris. Acontece que no ano que está se passando essa história, estão acontecendo os 10º Jogos Vorazes. Só que os Jogos Vorazes aqui são uma coisa muito mais rústica, sabe? Do que a gente conhece. É bem assim, um embrião daqueles Jogos Vorazes que a gente ficou conhecendo junto com a Katniss. Aqui são colhidos 2 tributos de cada distrito, como sempre. Eles são levados para a capital e automaticamente eles são jogados numa arena, que é sempre a mesma, é uma arena mesmo de show, sabe? Eles são jogados lá, deixados para morrer, e aí o que sobreviver mais tempo volta para o seu distrito, e é só isso, não tem prêmio, não tem casa, não tem consolação, nada, ele só volta para lá e nem fala se ele fica dispensado da colheita no próximo ano, talvez nem fique. Esses Jogos Vorazes mais brutos não atraem muita audiência, e aí tá o problema, um dos plots do livro, porque não tem aquela questão do desfile, não tem aquela questão de comida farta, não tem nada daquilo, aquela tecnologia toda da arena, as apostas não existe, e assim, nem o pessoal da capital assiste os jogos, que eles acham uma barbárie desnecessária, e isso cria um problema. Tentando resolver esse problema, a idealizadora dos jogos propõe uma nova maneira de incluir a capital nos jogos, que é escolhendo alunos da academia para mentorar os tributos dos distritos. Então, cada tributo tem um mentor, e é assim que o Snow acaba com o atributo do sexo feminino do distrito 12. Logo de cara ele acha que se ferrou, porque
o Distrito 12 é o pior de todos, e ainda atributo feminina, que teoricamente é mais fraca, então ele fala assim, tô ferrado, me fudi. Ele acha que foi o reitor da academia, que não vai com as fuças dele, que jogou ele para esse campo, e provavelmente até foi mesmo, que atributo dele chama Lucy Gray Birch, e logo na colheita, que está sendo transmitida para a rede nacional, ela já chama muita atenção. Por quê? Detalhe, ela joga uma cobra na filha do prefeito quando ela é escolhida para tributo, e depois ela canta uma música como se nada tivesse acontecido, chamando a atenção de todo mundo, e aquilo ali criou uma simpatia entre o público e ela. Então a gente vai acompanhar a história do jovem Snow mentorando a Lucy Gray Birch, a tributo do Distrito 12, nos 10º Jogos Vorazes. E também esse Snow procurando calcar ali o caminho para o sucesso que ele almeja tanto na vida, e acha que vai conseguir isso através de grandes estudos, e se ele ganhar os Jogos Vorazes, se a tributo dele ganhar os Jogos Vorazes, ele tem mais chance de ir para a universidade, porque ele precisa conseguir uma bolsa para ir para a universidade, porque ele não tem dinheiro. Isso é o que eu posso contar da história sem spoiler. Eu acho que livro assim, gente, quanto menos você souber da história, melhor vai ser a sua experiência. Então não gosto de falar nada demais da história mesmo. Mas agora vamos a alguns aspectos do livro que me chamaram a atenção. Primeiramente, ele é extremamente bem escrito. Suzanne Collins, ela tem uma capacidade assim de prender o leitor que eu acho incrível. E esse livro, como eu disse, é mais um livro de origem. Ele vai mostrar como o Snow se tornou o Snow. Não como o Snow se tornou presidente, porque o livro acaba, ele ainda tem, eu acho que 17, 18 anos, mas mostra aí como aquele tempo, como aqueles Jogos Vorazes moldou a personalidade dele para a personalidade que a gente conhece hoje. E na minha opinião, isso foi extremamente bem feito. O Snow, ele começa assim, em momento algum você tem simpatia pelo Snow, mas eu acho que você só não tem simpatia pelo Snow porque você sabe que ele é o presidente Snow da Katniss, aquele sociopata maluco, ditador, aquele homem. Se não fosse por isso, eu acho que é bem provável que o leitor se sentisse pelo menos um pouco cativado pela história desse menino que perdeu tudo na guerra, perdeu os pais na guerra, perdeu a fortuna da família na guerra e quer conseguir o sucesso para ele, para a avó e para Tigris. Por mais que ele tenha um humor meio ácido, faça alguns comentários na cabeça dele, né, na mente dele, faça alguns comentários meio cruéis, a motivação dele, você consegue entender a motivação dele. Ele também acha os jogos bárbaros, como a maioria das pessoas, ele também acha aquilo absurdo, só que ele decide entrar de cabeça naquilo porque ele vê ali uma porta para o sucesso. Ele tem uma motivação bem incrível, sabe? E eu vi muita gente falando mal desse livro pelo excesso de referências, pelo excesso de fanservice à trilogia original. Gente, minha opinião, é um prequel lançado bastante tempo depois da trilogia original. Tinha que ter coisas para linkar. Tem muita coisa, tem muito fanservice, tem muita referência? Tem. Mas para mim só engrandece a leitura e costura bem a história. Se esse livro tivesse sido lançado antes da trilogia Jogos Vorazes, seria uma história bem costuradinha, bem coesa, seria elogiado ao extremo. Mas como foi lançado depois, no formato de um prequel, o pessoal vai lá e fanservice. Querido, quem compra é fã mesmo. Se tem alguém que merece ser servido, é o fã. É o fã que merece ter o que ele quer. Mas aí eu vejo um ponto que sim, esse livro seria muito melhor se ele tivesse sido lançado antes da trilogia Jogos Vorazes. Então por isso que eu falo, se você vai recomendar a trilogia Jogos Vorazes para alguém, manda ler esse livro antes. Que aí dá a oportunidade da pessoa se apegar ao Snow, sabe? E acompanhar ali o caminho dele para se tornar aquele louco da cabeça. A trilogia original, ela passa por um amadurecimento muito grande durante os livros, sabe? Você vai vendo o tema principal se formando, a importância. Eu acho 3 livros muito relevantes, eu sinceramente não sei qual é melhor do que o outro. E você vê ali o desenvolvimento de todos os personagens, o desenvolvimento dos plots, você cria ali uma afeição, você cria ali um entendimento. E isso, neste livro, ficou compactado num livro só. Por mais que seja um livro mais ou menos grande, ele não é um livro ali na média das 300 páginas, eu acho que ele tem 500 e alguma coisa, mas acaba que você começa o livro com um Snow meio criança, meio infantil, que só quer ali sucesso, e obrigatoriamente você tem que terminar com um Snow meio que cruel, meio que, né, trilhando para aquele presidente Snow que a gente conhece. Então, quando você pega todo esse caminho e comprime ele num livro só, não sei se foi a decisão mais acertada. Eu leria tranquilamente esse livro, essa mesma história, dividida em 3 volumes. Eu acho que seria perfeito, sabe? Dá até pra ver os lugares onde teria os cortes de livro. É um livro muito forte, com todos os temas polêmicos que a série Jogos Vorazes já traz. Só que, para criar ali a história do Snow,
foram escalados dois meio que vilões para ele, que é a idealizadora dos jogos e o reitor da faculdade. E esses dois vilões são bem fraquinhos. Então assim, eles movimentam a história acontece por causa deles, eles que colocam o Snow em altas confusões, mas são dispensáveis, são descartáveis. É simplesmente uma sequência de acontecimentos que coloca o Snow em algumas situações que vai culminar no personagem que a gente precisa para a trilogia Jogos Vorazes. Vi muita gente reclamando de fanservice? Vi, mas gente, tem tanta série ruim por aí, não é mesmo? O mínimo de mérito que esse livro tem, mesmo se você não gostar da história, é que ele é bem escrito, que ele é envolvente, que ele é coeso, que ele encaixa bem na trilogia original. Então assim, mesmo que seja só por essas coisas óbvias e indiscutíveis, esse livro já vale a pena, sabe? Você vai criar casa e falar, não precisava, ele é desnecessário. Querido, se a autora achou que era necessário, mesmo que seja porque o boleto chegou, ele é necessário. Lê o livro, caralho. Agora eu vou falar um pouco de spoiler do final do livro, então se você não leu ainda, beijo, tchau, te espero daqui 15 dias, vai ler esse livro, vale muito a pena, é um livro muito bom. Se você não leu a trilogia original ainda, lê esse primeiro depois da trilogia. Mas se você já leu, leia como um prequel que você vai adorar da mesma maneira. Não vou contar muito da história, é um livro muito grande, então eu vou presumir que se você está aqui na parte com spoiler, você já leu o livro e quer apenas saber minhas opiniões sobre alguns acontecimentos marcantes. Primeiro, eu fiz aqui uma listinha de referências pra gente comentar, peraí. O cheiro de rosas que o Snow tanto gosta remete tanto à mãe dele quanto à avó dele. Eu achei isso muito interessante, remete à mãe por causa do pó de arroz que ela usava e a avó porque ela cuidava de rosas. Eu achei que isso cria um elo entre o personagem adolescente e o personagem adulto muito crível, sabe? Por mais que ele seja um ditador, psicopata, sociopata, ele ainda tem essa relação com aquela lembrança da infância, sabe? Ou simplesmente nesse caminho ele descobriu que o cheiro de rosas era bom para encobrir o veneno que ele usava para matar os adversários, como o Finnick contou pra gente a esperança. Pode ser isso? Pode ser isso. Mais provável que seja do que acreditar que o Snow ainda tem um pedacinho de coração ali dentro, né? A Tigris. Nesse ponto eu vou ter que concordar que foi um pouco exagerado. Se você não lembra da Tigris, ela é a personagem que aparece em A Esperança e abriga a Katniss quando a Katniss vai pra capital. Ela fala que era uma estilista dos Jogos Vorazes, até que o Snow decidiu que ela era feia demais para aquilo. E aí ela ajuda a Katniss a chegar até o Snow para cumprir a missão dela. E aqui nesse livro, a Tigris é apresentada como a melhor amiga e prima do Snow. Eu acho interessante. Não foi bem usado nesse livro, eu acho, sabe? Porque assim, alguma coisa aconteceu para mudar muito a relação deles, pro Snow deixar ela de lado, sabe? Ou seja, ele levou ela junto no caminho pro sucesso até ela ser estilista de Jogos Vorazes e depois deixou ela de lado por ela ser feia, por ela estar feia. Então, assim, o que aconteceu nesse meio caminho, sabe? Por enquanto que a gente vê uma relação de primos muito próximos, um ajuda o outro. Talvez o que aconteceu foi depois da morte da avó deles, que era o laço que unia eles, né? Não sei, não tem como saber. Então, assim, ficou meio gratuito nesse livro. Mas é uma relação que poderia ser desenvolvida em um segundo, terceiro livro. Não sei se esse livro foi pensado para ter uma sequência, mas se tiver, eu provavelmente vou ler, porque eu gostei muito. Agora tem uma coisa muito gratuita. O ódio do Snow por tordos. Quando o Snow vê um tordo pela primeira vez, ele fala, odeio. Ele nem sabe o que é, ele não conhece, mas ele fala, odeio este tordo, que ele já tá no Distrito 12, né? Tipo, gente, assim, ficou uma coisa legal, nossa, olha, ele já odeia tordo, né? E a Katniss é o tordo da Revolução. Mas, querido, isso vai acontecer daqui a anos. Precisava, é uma frase só que poderia ser dispensada do livro. Eu até achei legal a relação dele com a música e como isso vai se rompendo durante o livro. A mãe dele cantava para ele quando era criança, a Lucy Greybird é uma cantora, e parece que à medida que ele vai perdendo a inocência, que ele vai se tornando mais calculista, a partir do momento que ele começa a cometer assassinatos, ele vai perdendo toda a ligação com a música. Então a música ele vai percebendo que, na verdade, ele não gosta de música. Então a música meio que representa esse laço dele com a ingenuidade, olha, eu ainda sou uma pessoa boa que só está fazendo alguma coisa para chegar no sucesso. Então, se o ódio de tordo dele fosse encaixado aí dentro, beleza, ficaria legal. Mas foi muito gratuito ali, no momento que ele viu um tordo, ele fala, não gostei, é feio, sabe? As cores não combinam. Tipo, cara, você é o quê? Você é designer de interior? Aí nós temos a Lucy Greybird cantando a canção que a Katniss cantou pra Rue, quando a Rue morreu. E assim, gratuito pra caralho. Mas
A Lucy Greybird, ela é do Distrito 12, a Katniss também. Dá pra ver ali que um distrito raramente se comunica com o outro ali em Panem. Então dá pra acreditar que todas as referências culturais que a Katniss tinha, a maioria delas a Lucy Greybird tinha ou participou daquelas referências. A Lucy Greybird morar na costura, pra mim não é nenhuma referência. Assim, ela é alguém isolada da sociedade, ela mora na parte mais pobre do Distrito 12, que a gente já sabe que é a costura. A Lucy Greybird cantar essa música, essa música, nem fala que foi ela que compôs essa música ela pode conhecer de antes, sabe? E pode fazer parte ali da comunidade do Distrito 12. E aí nós entramos em outra música, que essa sim foi a Lucy Greybird que escreveu, que é A Árvore Forca. Eu achei, isso sim é um easter egg, puro easter egg, puro fanservice. A Árvore Forca não tem, assim, necessidade de estar ali, ela era totalmente dispensável. Mas, quando eu percebi o que estava acontecendo, quando o Snow chega ali pro enforcamento e eu fui encaixando a história com a letra da música, que é uma letra que eu particularmente ficou na minha cabeça durante todo esse tempo, eu achei muito foda, eu achei muito bom. O que a gente sabia da música da Árvore Forca é que a mãe da Katniss não gostava que ela cantava, e a Katniss achava que era porque era uma música que era cantada por meio que uma garota de cabaré, né? Uma garota, e era cantado nessas festas que o pai dela ia, e ela achava a música muito vulgar. E esse plot encaixa muito bem no que a gente conhece da Lucy Greybird, do jeito que a Lucy Greybird vive ali. É necessário? Não é necessário. Poderia ter sido qualquer outra coisa no lugar dessa música? Poderia, mas na minha opinião casou muito bem e me deu um arrepio, assim, ó, a hora que eu vi que encaixava e como funcionava. A utilidade da música, quando a Lucy Greybird usa ela para chamar o Snow pro encontro deles à meia-noite, é tão maravilhoso, sabe? Então, assim, o pessoal pode não ter gostado, eu amei, tá? E a minha opinião, neste canal, a minha opinião que importa. E a de vocês, se quiser comentar aí embaixo, a gente discute por aqui, tá? O veneno. Aqui a gente vê como o Snow descobre que um veneno é uma arma muito útil e sem muita suspeita. E eu achei isso também muito interessante, porque compõe a personalidade dele. Como a gente vê a maneira como ele está crescendo em direção ao sucesso, ver a arma que ele usou para isso ser introduzida aqui também é muito interessante. Agora teve uma parte que me deixou muito confuso, que eu até agora não captei muito bem, talvez eu precise de dar uma segunda lida nesse livro, que é a parte onde o Snow decide matar a Lucy Greybird. E a gente vê o livro pelos olhos do Snow, né? A gente vê a história pelos olhos do Snow. E ele chega à conclusão que a Lucy Greybird quer matar ele, mas a gente não sabe se ela quer matar ele. Ela queria matar ele? O que você acha? Comenta aí embaixo. Eu acho que, no momento que ele viu as armas ali, aquela arma que ligava ele ao assassinato, que ele poderia ser condenado por ele percebeu que não precisava fugir com a Lucy Greybird, ele podia dar um fim naquela arma ali e voltar para a vida dele e galgar o sucesso dele. Naquilo ali, o que ele achava que era amor, o que ele achava que era paixão, sumiu, escafedeu-se. Só que, nesse ponto da história, o Snow já tinha matado 3 pessoas, né? E ao invés de ele chegar pra Lucy Greybird e falar, olha querida, terminamos, o problema não é você, sou eu, e essas coisas, e sair pra lá, ele achou mais fácil matar ela. Então isso já mostra como a personalidade dele foi construída pra ele perceber que matar era uma solução pro problema. O primeiro assassinato que ele comete, ele sente muito aquilo, ele fica muito mal com aquilo. O segundo assassinato ele já coloca na cabeça dele, não, eu matei porque eu precisei matar e é a solução de um problema. O terceiro assassinato é dos Sejanos, né, e assim, é o assassinato mais impactante. Eu acho que aquilo ali é o que corta de vez a relação dele com a realidade, porque ele se recusa a acreditar que ele fez aquilo. E aí quando chega na hora que ele decide matar a Lucy Greybird, ele já tá assim, cara, eu tenho um problema, eu posso resolver conversando? Posso, mas eu prefiro matar ela. Então não entendi se ela tava a fim de matar ele ou se aquilo ali foi uma visão distorcida dele pra justificar aquilo. Se ela morreu no final, também não sei, até porque a gente não tem nenhuma referência a uma vencedora do Distrito 12 na trilogia original, mas eles deixam bem claro que aqueles jogos foram meio que apagados ali da história da capital, porque houve a trapaça deles. Então isso justifica não ter uma referência a Lucy Greybird, mas fica um final meio assim confuso. Eu sei que no final a gente já vê o Snow como o que ele é, né? Que tá ali se aproveitando da família do amigo que ele matou, fingindo que sente muito pela morte, aproveitando o dinheiro deles, mas ele já tá ali agora, no finalzinho, ele já mata por vingança. Ele mata porque eu quero matar e foda-se, ele vai lá e mata o reitor, sabe? Ele não tem mais um motivo. Então você vai acompanhando ali, a cada assassinato, a formação da personalidade dele. Eu achei um ponto muito positivo esse livro. Ele não romantiza o Snow em momento algum. Você simpatiza meio com ele no início, simpatiza se você tiver com a mente aberta, mas ele nunca foi um personagem bom.
e ele termina como um personagem muito ruim. Então, na minha opinião, quem não gostou desse livro é porque ainda tem que a série Jogos Vorazes, de uma maneira geral, é uma coisinha ali, um infanto-juvenil com um romancezinho, bababá, e com história de fundo. Jogos Vorazes nunca foi sobre isso. A primeira vez que eu li, eu também tive essa impressão, tanto que eu odiava o livro A Esperança, e a segunda vez que eu li, eu consegui perceber o quão Jogos Vorazes é muito mais profundo do que isso. A relação ali da Katniss com Peeta, com o Gale é uma consequência, mas ela nunca é o foco do livro. É um erro muito grande achar que ela é o foco do livro. A trilogia original trata de política e este livro agora trata da mente de um assassino, como ele é construído. Talvez eu esteja levando o livro muito a sério, talvez, mas eu acho que essa foi a intenção e acho que nesse ponto esse livro é muito bem feito. Então recomendo para todo mundo. Tá bom? Essas foram as minhas opiniões totalmente parciais, porque eu amo Jogos Vorazes, amo Susan Collins e vou defender. E se lançar outro livro, vou trazer aqui o mais breve possível. Então, se você gostou, se você concorda, comenta aí embaixo, me conta o que você acha do livro. Se você discorda, comenta também. Talvez eu tenha entendido alguma coisa muito errada. Eu li esse livro muito rápido, sabe? Eu tava muito ansioso para saber o final, e quando a gente lê rápido, a gente acaba, né, confundindo ali um pouco a história. De todo jeito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Beijo, beijo. Tchau.